Ai, gente. Mano, não. Gente, vamos lá. Eu tô com um pouquinho de medo, Você mas sai do vamos ver. trabalho. Vocês estão vendo? Ó, meu computador aí. Hum? Meu computador aí, ó, mexendo. Sim, beleza. Vamos lá, gente. Vamos adquirir Entra no conhecimento. metrô e cai no sono. E quando acorda, percebe que está em um universo paralelo. Imagina assim, cara, você tá no busão, você dorme no busão depois da aula, aí você tá em outro universo. Imagina que loucura. Em um lugar sombrio e totalmente escuro. E aí, o que você faz ao perceber isso? Corre, se É, eu vou esconde, aumentar, chora. gente. Ai, gente, que medo. Credo. Deixa eu... Ô, cacete, viu? Pera. Vou colocar aqui, ó. Fecha os olhos. Já vai se preparando aí em Não, não, gente, não dá. Vai ter que ser aqui, ó. casa, porque hoje iremos contar pra vocês mais um relato de Ai, Sete gente, tô Além, meio- um portal para sabe? outra dimensão. Mas antes de tudo isso, vocês sabem, né? Você tem que se inscrever no canal e, como de costume, tem que deixar o joinha. Yeah! Deixa o galera, é muito joinha. importante Ai, pra gente, Então, antes pera, de começar pera. o vídeo, Eu tenho que dar o joinha, gente. O joinha. já vai deixando o joinha, tá? Costume. É, exatamente. E agora, vamos Deixem para o o vídeo, Catarina. joinha. Pelo joinha. Fala galera, beleza? Bom, eu sou o Lucas Marques. Opa, galera, eu sou o Daniel Molo. E os relatos de Sete Além estão acontecendo em todo o mundo. Não é mais só aqui no Brasil, onde acontecem histórias para Não é só... Ai, gente, credo. Não é só no Brasil, gente. Sete Além. Não sei se você já conhece, mas fizemos muitos vídeos sobre Muitos vídeos, cara, tem uma playlist, tipo, de 20 vídeos de Sete Além. Sete Além. Muitas histórias mandadas por vocês, já outras contadas por Milite, o cara que deu início a essa história de Sete Além. E a história que aconteceu no Brasil cresceu tanto que existem casos em vários lugares do mundo. E hoje então iremos começar com uma história que aconteceu em Nova York. Michael trabalhava todos os dias em Nova York e morava no Brooklyn. Todos os dias para trabalhar, Michael precisava percorrer Aí já começa o pesadelo. O cara trabalha todos os dias em Nova York. Aí é o pesadelo, gente. um longo caminho até o trabalho. E quando o trabalho acabava, ele também tinha que percorrer um longo caminho para voltar para sua casa. Em um dia normal, quando o mesmo? expediente acabou, ele foi pegar o metrô para ir para casa, como ele fazia todos os dias normalmente. Mas por algum motivo, esse dia ia ser diferente. Era mais ou menos por volta de 7 horas da noite, quando o Michael pegou o metrô. Ele estava muito cansado naquele dia, então acabou tirando um cochilo. O problema foi que quando acordou, ele percebeu que já tinha passado sua estação. Ele dormiu tanto que passou do ponto que deveria descer. Então, como já havia passado, ele resolveu descer na próxima estação em que o metrô iria parar. E ele acabou então parando em uma estação que ele já tinha ido uma outra vez, muitos anos atrás, quando ele ainda era criança. Só que quando ele desceu nessa estação, estava tudo diferente. A estação primeiramente estava completamente escura e dava pra ver Que que a estação medo, estava gente. completamente destruída, com muitos barulhos estranhos e cheiros ruins. O local estava tão diferente que nem parecia ser uma estação de metrô aqui Óbvio, da Terra. né, Parecia cara, ser de mora uma em outra Nova York. dimensão, um local mais obscuro. Então ele ficou espantado sem saber o que estava acontecendo e onde ele tinha parado, sem contar que não havia muitas pessoas no local. Parecia que estava totalmente abandonado. Morrendo de medo e desesperado, ele então pensou rápido e decidiu pegar o metrô pra sair daquele lugar. E foi nessa hora que ele deu de cara com um homem que parecia ser um mendigo. Mas o mendigo não estava pedindo dinheiro ou algo do tipo. Ele estava segurando uma placa. Uma placa que dizia: preste atenção, sua mãe está doente, volte para casa. Nessa hora, então, sem entender nada, Michael ficou ainda mais desesperado. E como aquele mendigo ou aquele rapaz era a única pessoa que estava ali, Michael perguntou pra ele: onde estamos, mano? O que tá acontecendo? Que lugar é esse? O homem nessa hora só respondeu uma coisa para ele: você não É deveria o estar Lázaro, aqui, vai embora, gente. corra. Nessa hora, a primeira coisa que veio na cabeça de Michael era sair daquela estação. Não era nem mais pegar um metrô, era tipo assim, vou embora daqui. Eu roubo Então as ele foi coisas. correndo para a escadaria que levava para fora do metrô. Quando o Michael então subiu as escadas É, e o conseguiu busão. sair da estação, ele deu de cara com a cidade de Nova York de volta. E até pensou, ufa, que pesadelo. Mas ele percebeu que havia um grupo de pessoas paradas olhando para ele. E elas começaram a andar na direção dele e disseram: Bem-vindo a Sete Além! Michael disse que à primeira vista pareciam ser pessoas normais. Mas quando elas se aproximaram, ele notou que os olhos delas eram empolgação, né, gente, ó. Sete Além! Bem-vindo a Sete Além. Michael disse que à primeira vista pareciam ser pessoas normais, mas quando elas se aproximaram, ele notou que os olhos delas eram negros e elas pareciam ter uma cara demoníaca, como se o rosto delas estivessem deformados. Michael não estava entendendo o que estava acontecendo e achou que poderia estar louco ou que alguém tivesse drogado ele. Então, para tentar sair desse pesadelo, ele começou a correr pela cidade. E quanto mais ele corria pela cidade, mais ele encontrava pessoas olhando para ele. E também a cidade ia ficando mais escura e mais destruída. medo. Depois de ficar várias horas preso naquele local, Michael não estava mais aguentando. Ele queria voltar para sua casa. Ele queria voltar para sua realidade. Michael tentou fazer várias coisas. Uma Nem delas foi assista, tentar gente, conversar da com as parte pessoas deles. estranhas que estavam na rua. E muitas delas ignoravam eles ou simplesmente viravam as costas e saíam andando. Michael correu tanto que parecia ter chegado perto da sua casa. Do outro lado da rua, Michael conseguiu ver o terminal Rhodes Phones, que era um terminal que ficava próximo da sua casa. Aquilo para ele era a salvação. Então, sem pensar duas vezes, atravessou a rua para chegar ao terminal. Só que durante a travessia, no meio da rua, algo impediu que ele chegasse até o outro lado. Um carro muito rápido atropelou Michael e deixou ele inconsciente. Quando ele acordou da pancada, ele estava rodeado de pessoas. Só que não estava no meio da rua onde lembrava estar. Ele percebeu que estava em um outro lugar de Nova York. E as pessoas que estavam olhando pra ele não eram pessoas estranhas, de olhos negros. Eram pessoas normais, preocupadas com ele, perguntando se ele tinha estava que se bem. chamar Pois, de acordo com Michael. aquelas pessoas, ele estava correndo desesperado no meio da rua, quando um carro atingiu ele. E ninguém estava entendendo nada, se aquele cara, né, o Michael, tinha surtado ou o que tinha acontecido. As pessoas só viram ele correndo desesperado e um carro acertando ele em cheio. Michael, ainda em choque, não estava entendendo aquilo, porque para ele, minutos antes, ele estava em uma outra realidade. E tudo aquilo que ele tinha vivido não parecia ser um sonho, parecia ter sido real. E foi nessa hora que ele acabou lembrando daquela placa que ele leu do mendigo, que dizia que a mãe dele estava doente. Nessa hora, Michael ficou ainda
mais desesperado, pois ele queria saber se aquele pesadelo realmente foi real. Quando chegou em Ai, casa, gente, Michael não tá encontrou sua mãe no indo chão. quando eu Ela não troco tinha de ido trabalhar guia. naquele dia, pois havia passado mal. E Michael rapidamente levou ela para um hospital, para que o Pera aí, médico pudesse gente. falar o que ela tinha. Michael chegou para o médico e contou toda a história, que teria entrado numa estação, caiu num outro lugar, leu uma placa Aí dizendo o que a mãe médico dele estava internou ruim, chegou em ele. casa e ela realmente estava mal. O médico, um pouco perplexo com a situação de Michael, achou que o menino estava louco e ele deveria falar com um psiquiatra. E disse que a mãe do garoto estava com diabetes. Não era algo muito grave, mas eles teriam que tratar aquilo. Nessa hora, Michael ficou um pouco aliviado, mas ficou inconformado, pensando que como aquele mendigo sabia que a sua mãe estava doente? Como que ele teria ido para uma outra dimensão, no caso dizendo o médico que era tudo pira da cabeça dele? Mendigo não era nada mais, nada menos que o Ken Reeves. Mas mesmo assim, ele já sabia que a mãe dele não estava legal. Será que foi algum tipo de pesadelo com premonição? Ou será que realmente foi para Sete Além e conseguiu receber informações naquela outra realidade? Depois Uau. desse dia, Michael nunca mais contou essa história pra ninguém. As únicas pessoas que sabiam disso era a mãe dele e o médico, que Como que o Daniel Molo e o Lucas Marques sabem disso? disse que o garoto estava louco. E toda essa história acabou transformando ele em uma outra pessoa, uma pessoa mais fria. Depois disso, ele começou a ser mais nervoso e desconfiado do mundo. E ficou pensando que ele estava com algum problema na cabeça. Ele tá numa Matrix, gente. É o Ken Reeves. Realmente precisava de algum médico para ouvir ele e entender. Pra Michael, tudo aquilo aconteceu de verdade. E hoje em dia, ele não sabe se aquilo realmente aconteceu ou se ele ficou louco e ficou achando que aconteceu, criando tudo isso. E você? O que acha? louco, Acha que ele ficou louco e foi coisa da imaginação dele? Eu acho ou que ele realmente ficou acabou louco, caindo num gente, portal pra vocês. Sete Além? Essa história, galera, foi enviada. Vocês acham que ele tá louco? Sim ou não, gente? Vou pegar algo pra comer. Pera aí. Beleza, vai lá. Quem liga pro Drake é verdade. Isso se chama maconha. Acho que ele usou muita droga também, acho, gente. O mendigo era o médico, por isso ele sabia. É verdade, gente, pode ser isso. Na verdade, o Daniel é o Michael. Ah, verdade. Ela para a gente por um brasileiro que mora em Nova York. E o que você achou dessa história? Será que esse brasileiro se chama Michael? Gostou? Mas calma que o vídeo não acaba por aqui, pois recebemos uma outra história, dessa vez de Portugal, também contando uma história bizarra. A história que vamos contar agora aconteceu com uma adolescente de 16 anos, chamada Lorena Rodrigues. Lorena estava Lorena Rodrigues. saindo da escola, voltando para casa a pé, quando achou um objeto estranho no chão. O objeto parecia ser um grande colar, que possuía um pingente estranho. O pingente era um enorme dente, que parecia ser um Ai, dente que de um nojo. cachorro. Aquele colar não assustou a garota, pois parecia ser algo legal, feito à mão. Então ela resolveu levar esse colar para casa. Quando ela chegou em casa, ela pegou o colar e resolveu colocar em cima Ai, da gente. mesa e subiu para o seu quarto. Pouco tempo depois, o cachorro de Lorena começou a latir sem parar. Ela até tinha achado que algum intruso tinha entrado na casa, pois o cachorro estava muito bravo. Então Ai, resolveu descer imagem. rapidamente para ver o que poderia ser. O cachorro não estava latindo para nenhuma pessoa, ele estava latindo em direção à mesa, onde o colar estava. O cachorro não estava latindo normalmente. Ele estava com muita raiva. cachorro Tanta raiva que sua tava boca doido. começou até a espumar. Lorena, nessa hora, foi tentar acalmar o cachorro, dizendo para ele parar, fique calmo. E foi nessa hora que o cachorro atacou Achei o braço da doidinho. menina, deixando Nossa. ela ferida. Lorena ficou muito assustada, pois o cachorro dela nunca tinha feito isso. Era um cachorro amoroso, Olha nunca só, tinha atacado peguei uma ninguém. live Por que naquele dia o cachorro estava com Oi. muita raiva e atacou a própria dona? Desde Ela então quando pensou você que o colar faz poderia ter live? alguma coisa a ver com isso. Pegou o colar e mostrou pro cachorro, olha, isso aqui Faz está te uns 4 dias. incomodando. É um colar normal, não precisa ficar Tá suave. bravo. Mas mesmo assim o cachorro latia sem parar. Pouco tempo depois, a mãe da menina chegou em casa e, ao saber da história, ficou muito preocupada e decidiu levar o cachorro para o veterinário para ver o que ele tinha. Chegando lá, o médico falou que o cachorro estava muito doente e que estava sentindo muitas dores internas. E esse seria o Tadinho motivo do por ele estar cachorrinho. latindo sem parar. Então o médico passou alguns medicamentos e Tadinho eles voltaram do para casa. No dia seguinte, quando Lorena acordou para ir para a escola, ela desceu e viu seu cachorro deitado no meio da grama do seu quintal, parado com aquele colar do dia anterior na boca. Galera, o cachorro não estava mais vivo. Aquilo deixou Lorena muito triste. Óbvio, Porém, mesmo né? O triste, cara ela não comeu um podia dente. matar aula naquele dia, pois naquele dia ela tinha que fazer algumas provas importantes. Então, pegou o colar, avisou sua mãe que o cachorro havia falecido e foi para a escola. Na hora do intervalo, ela contou toda a história Mãe, seguinte, cachorro morreu de um jeito totalmente esquisito. Eu vou pra aula, falou. para os seus amigos sobre o cachorro, sobre o colar. E aí que seus amigos começaram a dizer e falar para ela que o colar poderia ser amaldiçoado. Disseram também que poderia haver algum É o colar espírito com preso macumba. dentro daquele enorme dente. E que por isso que o cachorro estaria latindo, feito um louco para o dente, ou para o colar, pois ele teria detectado alguma presença maligna no colar. E que essa presença maligna teria acabado com o cachorro da menina. Lorena ficou pensando, mas ao mesmo tempo ela era uma menina que não acreditava nessas coisas sobrenaturais. Ela achava que era tudo mentira, eram tudo histórias, que essas coisas não aconteciam na vida real. Então, para mostrar para os seus amigos que aquele colar não era nada amaldiçoado, até porque ela não Gente, acreditava tô com nisso, medo. resolveu então colocar o colar no pescoço pela primeira vez. Imediatamente, quando ela colocou o colar, ela começou a se sentir tonta, enjoada. Começou a gritar desesperadamente que aquilo estava queimando o seu peito. E ela gritou tanto que desmaiou. Ela acordou em uma maca de um Sabe hospital Harry e o médico Potter e as Relíquias da Morte? Então, é aquele coisa lá, eu esqueci o nome do coisa. estava fazendo curativos no braço Mas dela, que pois um bicho cachorro havia doidão. mordido ela. Sem entender o que havia acontecido e sem entender o motivo dela estar ali, ela lembrou na hora daquele maldito colar, que teria dado início a tudo aquilo que havia vivido. Então Ai, ela colocou gente, a mão no eu seu achei esse pescoço, vídeo passando a mão no seu meio corpo e percebeu chato, que não viu? havia nenhum colar ali mais. E perguntou para o médico, como vocês conseguiram retirar o colar que estava no meu pescoço? Eu tentei várias vezes e não consegui, parecia que ele estava grudado em meu corpo. O médico então olhou para a garota e disse: que colar, garota? Não teve nenhum colar. Tá Você louca. simplesmente chegou aqui com uma mordida no braço, desmaiada, sem colar algum. Ela, sem entender nada, perguntou para o médico como ela foi parar ali. E os médicos disseram
disseram que ela havia passado mal na escola, desmaiado, e que o ferimento em seu braço estava sangrando muito. Então resolveu fazer um curativo antes que ela acordasse. Lorena, então, muito perplexa, recebeu alta e foi para casa. Mas não conseguia esquecer daquele colar. Na cabeça dela, o colar era real. Aquilo realmente tinha grudado no seu corpo e levado ela para um outro lugar. Lorena não achava que aquilo tudo era um sonho, ou que o colar poderia simplesmente ter sumido. Ela lembrava claramente de ter encontrado o colar, lembrava de seu cachorro latindo com o colar, de ter encontrado seu cachorro com o colar na boca, já não vivo mais, e de na escola, quando colocou o colar, lembra de ter sentido ele queimando seu corpo. Foi aí que, ao chegar em casa, depois de tomar banho, ela percebeu uma marca em seu pescoço, como se fosse uma marca de queimadura que rodeava o seu pescoço. E bem no meio do peito havia uma queimadura um pouco maior, exatamente do tamanho do pingente de dente de cachorro. Ela nunca conseguiu explicar aquela cicatriz, que acompanhou ela durante a vida toda. Ela só lembrava do colar que tinha achado no chão, e tinha certeza que aquele colar amaldiçoado tinha causado aquilo nela. Durante sua vida, Lorena contou sua história para várias pessoas, mas ninguém acreditava nela. As pessoas achavam que ela teria sofrido aquela cicatriz de alguma forma e teria inventado essa história para poder abafar o caso. E ficar bonitinho, ou sei lá, enganar as pessoas, ou criar um suspense. Mas somente ela sabia o que tinha acontecido e o que ela havia passado. E depois daquele dia, nunca mais viu o colar novamente. E sua vida acabou mudando por completo. Ai, gente, eu achei meio paia esse vocês. Eu achei bem paia. Muito paia, muito paia. Vamos ver, vamos ver, vamos ver, vamos ver.